está começando aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre como funciona um podcast, né? Desde o princípio lá, desde a gravação, até ele chegar no teu dispositivo que vai tocar e vai tocar no seu ouvido, passando por todo o processo de como a Globo trabalha com isso e quais tecnologias a gente usa. Enfim, vamos andando. Quem somos, né? Eu sou o Juan Pimentel, e o Paulo vai nos ajudar aqui também, falar um pouco sobre podcasts na Globo. Nós somos desenvolvedores do time de áudio. A gente está trabalhando com podcast na Globo desde que tudo era mato por aqui. A gente está aí estruturando, desde lá do começo, estruturando o time de áudio e participando aí dessa evolução dos podcasts, da importância que esses podcasts têm para a Globo. E vamos começar aí falando um pouquinho primeiramente, sobre o mercado, né, de podcasts, tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente na Globo. Pode não parecer, mas teve uma época que a gente não tinha internet o tempo todo. A gente só tinha internet muito de vez em quando, principalmente no meu caso de madrugada, né, quando a gente tinha que conectar lá num pulso único na internet de 56K. Então, era bem complicado a gente ter internet. E aí, o formato MP3 se popularizou muito. MP3, todo mundo sabe, aquele formato de música para a internet, um formato um pouco mais compactado, né? E a principal empresa, né, que começou a trabalhar com essas questões de MP3, com dispositivos exclusivos para a gente poder ouvir música, foi a Apple, com o iPod, né? Que era aquele dispositivo que a gente colocava os MP3 e ouvia as músicas mesmo offline. Naquela época isso era muito comum, porque a gente não existia o Spotify, não existia o Deezer, não existia o YouTube, a gente não tinha internet o tempo todo, então a gente não tinha celulares e smartphones que nem a gente tem hoje, tão potentes, né, e conectados. Então, a ideia era que a gente, em algum momento, se conectasse à internet, armazenasse essas músicas num dispositivo e pudesse ouvir caminhando aí onde a gente quisesse. Então, muito baseado nisso, o nome de podcast, né, ele começa desse caminho. A gente tem ali o pod, que é muito baseado nesse pod do iPod, e também o cast do broadcast, né? Que broadcast é quando a gente está enviando uma informação, vamos dizer assim, principalmente via internet, né? Então a gente acabou se juntando essas duas palavras e deu origem aí ao podcast. E no Brasil, o podcast começou a se popularizar ali por volta de 2006, né? Onde a gente já tinha alguma comunicação, a gente já tinha algum acesso à internet, por mais precário que ele fosse, e aí surgiu essa oportunidade, né, das pessoas fazerem o próprio conteúdo e publicar na internet, conteúdo de áudio, né? Principalmente porque o podcast, ele acompanha, a gente vai ver daqui a pouco que ele acompanha muito a evolução também da internet e dos dispositivos conectados. Mas lá no começo, quando não era tanto assim, a gente tinha essa questão da gente entrar na internet rapidinho, baixar um conteúdo e ficar com ele disponível para quando a gente quisesse depois ouvir mesmo offline. Então, o podcast também surgiu dessa forma. A gente tem ali um áudio, né, que alguém grava, edita, enfim, a gente vai ver isso mais para frente, e ele fica disponível para a gente. Hoje em dia, falando um pouco mais da atualidade, a gente tem aí o assunto como um dos principais podcasts do Grupo Globo, né? Que é com a Renata Lopretti, que sai episódios todo dia. A gente tem outros podcasts bem fortes ali,
como o Assunto, o Flow Podcast, o Nerdcast, o Podpah, o Nerdcast também, que foi um dos pioneiros dessa levada, desde 2006 que ele existe e vem seguindo atual aí até hoje, falando sobre tecnologia. A gente tem o Flow e o Podpah ali mais na levada de videocast, né, que é um pouco diferente do conceito de podcast, mas ainda assim eles são bem populares no quesito de áudio também, né? Pode passar, por favor, Paulo? Então, a empresa, né, a Globo, viu no podcast uma excelente oportunidade de negócio também, né, para ampliar a marca, para ampliar o catálogo de produtos da Globo. Então, a gente consegue ver aí que na lista do Podtail, esse investimento da Globo começou a refletir também, né, porque dos 100 podcasts mais populares do Brasil, a gente tem 16 podcasts aí sendo administrados e hosteados pelo Grupo Globo. Entre eles, a gente tem o Assunto, o Resumão. Aí vocês podem ver aí também podcasts populares, né? Tipo o Modus Operandi, o Mamilos, que são podcasts que não são necessariamente produzidos pela Globo, mas são armazenados aqui nos nossos servidores, né? E de alguma forma a gente tem uma parceria, principalmente na área publicitária. E aí a gente vai seguindo aí, né? Só no Grupo Globo a gente tem mais de 170 podcasts, né? Uma ramificação muito importante para o grupo, essa questão do podcast, do áudio, né? Tanto que o nosso setor se chamava plataforma de vídeo, né? E agora a gente acabou mudando esse nome para plataforma de áudio e vídeo do Hub Digital, né? Então é muito legal a gente ver essa importância que o áudio está tomando não só no Brasil, mas também na Globo, né? E muito pela importância, porque assim, o podcast é uma mídia que principalmente é uma mídia, vamos dizer, móvel, né? E quando eu digo móvel, é porque a gente está majoritariamente ouvindo em trânsito ou ouvindo junto com outra atividade, e a gente tem vários motivos para ouvir um podcast, né? A gente pode ouvir, por exemplo, o assunto para, em uma média ali de 20 minutos, se atualizar sobre as notícias do dia a dia, o que está acontecendo no mundo. A gente tem o Modus Operandi, que é um podcast mais ali de entretenimento na área de perícia criminal, histórias de crimes, enfim. Tem podcasts exclusivos ali, por exemplo, República das Milícias, que é original Globoplay, e é um podcast muito interessante sobre a história das milícias no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? O A Mesa, que fala ali sobre futebol, enfim. E a gente tem esses cenários. Quem ainda não conhece podcast ou quem não tem o costume de ouvir podcasts, pode ter certeza que é um excelente hábito que você vai adquirir aí, porque principalmente você vai estar adquirindo muito conhecimento, entretenimento, e você vai estar aproveitando o seu tempo, né? Eu acho que esse é o grande objetivo do podcast. E aí, a gente já começa a ir mais pela área, se puder passar, Paulo, por favor, do crescimento dos podcasts. A gente vê aí, né, nesse gráfico, que de 2008 para 2021 a gente teve um salto muito grande em percentual de população. Esse gráfico aí representa a população dos Estados Unidos, né, que escuta podcast. Então a gente tem ali mais, pelo menos ali quase metade, né, 41% da população americana ouve podcasts, né, conhece, sabe o que é um podcast. Então você vê, ó, a gente tinha 9% dessas pessoas em 2008 e agora em 2021, né, que o gráfico ele sai anualmente, o último que saiu foi do ano passado, a gente tem quase metade da população ouvindo ali ativamente podcasts, e pode ter certeza que esse gráfico ele é também reproduzido no Brasil, e muito com a ajuda da Globo, né, que desde mais ou menos ali 2018, 2019, começou a investir massivamente na educação do público para o podcast, né? Para conhecer o que é um podcast e para ouvir sobre essa nova mídia. Se puder passar aí, Paulo, também, por favor. Isso.
E aí a gente também tem um gráfico falando sobre a familiaridade das pessoas com podcasts nos Estados Unidos, né? A gente tem quase 80% aí da população sabendo minimamente o que é um podcast, tá? Então agora a gente vai começar o fluxo ali do ponta a ponta, né? Ah, Juan, como que funciona? Onde começa? Onde termina? Então, vamos começar falando aí sobre a mesa de gravação, né? Tudo começa na mesa de gravação, mas na verdade tudo começa na ideia, né? Você tem uma ideia, você quer transmitir de alguma forma essa ideia para as pessoas através de uma mídia de baixo custo e alto alcance, né? Principalmente com a internet. Então, você começa com a ideia, você muitas das vezes vai roteirizar isso, né? E aí você vai começar, de fato, a colocar a mão na massa. Então, a primeira etapa é uma mesa de gravação. A mesa de gravação não necessariamente é uma mesa, né? A gente usa esse termo aí porque geralmente é uma mesa com dois hosts, ou minimamente um host ali. É bem popular você ter dois hosts debatendo uma ideia principal, né? Um assunto principal, seja sobre o episódio ou sobre um fato, enfim. E a gente tem os equipamentos mais comuns, né? Você vai precisar necessariamente, obrigatoriamente, ter um microfone ou um gravador de áudio. Hoje em dia é possível fazer até com celular, né? Qualquer dispositivo que armazene áudio, você vai conseguir gravar o teu áudio bruto ali, né? Para produzir o podcast. A gente tem o arquivo bruto sendo gerado a partir dessa conversa nesse dispositivo. Ele vai ser armazenado muitas das vezes ali no arquivo MP3 ou no arquivo WAV, que é bastante usado também para a questão do próximo passo que a gente vai falar, que é a edição, né? Então, a gente chega ali com o áudio bruto que a gente gerou na mesa de gravação, né? O arquivo WAV, ele ali, para quem conhece imagem, ele é mais ou menos o arquivo RAW da imagem, né? O arquivo cru, com alta qualidade, que a gente vai trazer para a ilha de edição e começar a transformar esse arquivo bruto em um arquivo que vai entrar na esteira de edição, na esteira de produção ali, para virar o produto final que chega na outra ponta, né? Então, na ilha de edição é onde a gente faz esse corte. Muitas das vezes a gente fica ali falando 3 horas para no final gerar um arquivo de 1 hora, 40 minutos. Então a gente tem essa questão do corte, que é transformar o arquivo bruto ali mais ou menos para aproveitar só aquele conteúdo que a gente quer. A gente vai ter a mixagem, que é a inclusão do fundo, aquelas vírgulas sonoras que a gente utiliza ali para mudar o assunto. A normalização do áudio, que é deixar tudo ali no mesmo nível, né, para tu não ter um fundo mais alto, a voz do hostear um pouco mais baixa, a voz do convidado mais alta, enfim, aí tem a normalização, tem a masterização também, né, que é a gente tirar um pouco aqueles graves, os agudos, para não ficar aquele agudo muito estridente, nem aquele boom, né, aquela coisa que acaba ali estourando o teu ouvido. E, por fim, a gente vai comprimir o áudio. Muitas das vezes o arquivo mais popular aí continua ainda sendo o MP3, que é um arquivo que mantém muito ali a qualidade dele, de forma que não fique muito pesado para a internet, né, que é a principal mídia dele. Então, a gente tem essa edição. Então, aí, a partir do momento da ilha de edição, a gente já gera ali o que vai ser o arquivo MP3 final, que vai entrar na esteira de produção ali, para no final das contas sair um podcast que vai ser lido, né? E aí, o próximo passo, depois da gente ter esse arquivo MP3, a gente tem o admin de podcasts, né, da Globo, que é o nosso principal produto aí, né, de desenvolvimento, quando a gente está falando de podcasts, que é o nosso front-end, é o nosso CMS, né? Uma vez que a gente tem o arquivo e os metadados, que é o título, descrição, número do episódio, a gente vai pegar todas essas informações e cadastrar num sistema. Esse sistema é o nosso AudioPub, é o nosso CMS, que ele é feito em React, é o nosso front-end, que é desenvolvido em React.
e ele é acoplado numa plataforma que aqui dentro da Globo a gente chama de Backstage, que é um ecossistema de plataformas da Globo, onde a gente tem acesso ali para mais abstraído, né? A gente pode compartilhar componentes com outros times, com outros projetos, ou a gente pode se aproveitar também de componentes deles para a gente acabar aproveitando um pouco mais o nosso raciocínio enquanto desenvolvedor para as regras de usuário, né? Para os estudos, para os usos de caso, ao invés da gente precisar ficar se preocupando em fazer um CRUD para cada acesso ali, a gente se aproveita do backstage para compartilhar e abstrair um pouco esse trabalho mais maçante, mais comum para o desenvolvedor. E aí agora eu vou chamar o Paulo para dar continuidade aí no restante da esteira também. Paulo, fica à vontade aí, mano. Beleza, valeu, Juan. Beleza, então dando continuidade aqui, o Juan falou ali um pouquinho sobre o admin de podcasts, é um front-end, onde o usuário vai cadastrar ali os áudios, a imagem de capa do episódio e os metadados, e essa request vai ser enviada aí via HTTP para os servidores da Globo. O primeiro ponto de parada dessa request é um API que a gente tem aqui interno, que a gente chama de Upload API. É uma API fornecida pelos times de plataforma da Globo, mais especificamente o time Backstage. E vocês vão escutar muito falar desse time de Backstage, do próprio Backstage aqui dentro, porque a gente usa muito dessa solução, é uma solução integrada da Globo, construída pela própria Globo. E o Uploads API também é uma das ferramentas que eles oferecem para a gente. E o objetivo principal dela é, dado uma request, recebido uma request, né, ela vai pegar todos os arquivos que estão ali naquele body, vai persistir esses arquivos e vai entregar no lugar desses arquivos, no lugar do buffer desses arquivos, vai entregar uma URI, né, um endereço ali onde a gente vai conseguir acessar esses arquivos. Então, é o primeiro ponto de parada, porque na request a gente vai receber tanto arquivo de áudio, que é o próprio episódio, né, o áudio do episódio, quanto a imagem de capa. Então, recebidos, a gente persiste isso no Store Service e pega as URLs para a gente poder passar para o próximo estágio, que é o Episode API. O Episode API é construído pelo nosso time de podcasts e ele tem uma responsabilidade única, que é a persistência dos metadados. Ele também é construído em cima da plataforma Backstage e mais especificamente o Backstage API é um módulo do Backstage que permite a gente criar APIs de forma bem simples e ele vai nos prover várias coisas que a gente teria que implementar para a nossa API, né? Ele já entrega isso na caixa para a gente. Então ele entrega toda a infraestrutura, então a gente não precisa se preocupar aonde a gente vai hospedar a nossa API, como que a gente vai hospedar, como que a gente vai abrir rotas e tudo mais. Isso tudo está abstraído. A própria persistência, então a gente não precisa se preocupar com banco de dados, com conexão com banco de dados. Isso está tudo entregue para a gente também. Questão de monitoramento, log, tracing, toda a questão de observabilidade e as principais rotas REST. Então, para a gente criar, atualizar, deletar e consultar episódios e podcasts, a gente já tem essas rotas prontas para a gente. Então, quando a gente recebe essa request, a gente já não tem mais arquivos, a gente só tem as URIs desses arquivos, a gente persiste esses dados do episódio ali no Episodes API. E esse Episodes API, como a responsabilidade única dele é a persistência, ele não processa nenhuma regra de negócio. Então, mas a gente tem regras de negócio, né? Como que a gente faz então? Essa API ela vai gerar um evento em uma fila, em uma mensageria, que vai ser tratada por uma pipeline de functions que a gente tem aqui, que a gente mantém, o nosso time mantém, que é onde a gente vai fazer toda
a manipulação das nossas regras de negócio. Tudo acontece em functions. Talvez vocês já tenham escutado falar em Function as a Service ou modelo serverless, que é um modelo onde a gente tem um baixo custo de hospedagem, a gente tem funções muito simples, a gente entrega funções muito simples, que tem um baixo tempo de cold start. Então, as operações que são executadas ali também são muito simples. A responsabilidade e o ciclo de vida dessas functions são muito bem delimitados, justamente para que elas possam rodar, né, que a gente possa executar elas de forma rápida e sem muitas dependências. Então, basicamente, recebendo o evento, a gente precisa começar a processar essas regras de negócio. E a gente não tem como a responsabilidade delas é bem delimitada, a gente não tem uma function que processa todas as regras de negócio. A gente tem várias functions e cada uma vai fazer um processamento de uma regra específica. E aí, como que essas functions, então, se comunicam entre si? Como que a gente recebe ali as informações do Episodes API, né? Tudo acontece através de eventos. Então, o próprio Episodes API vai gerar um evento, vai disparar a primeira function e a partir dali ela vai disparar eventos que vão chamar outras functions. E eu acho interessante trazer aqui para vocês essa diferença entre orquestração e coreografia de eventos ou de mensagens e tudo mais, para vocês entenderem um pouco dessa diferença, né? Quando a gente está falando de orquestração, isso existe tanto o conceito de function as a service, mas também no conceito de microserviços. Quando a gente fala de orquestração, a gente está falando de centralização do controle. Então, a gente tem ali um microserviço, uma function, que vai estar centralizando o controle, que vai estar falando, a function X, executa isso, function Y, executa isso, function Z, executa isso. E toda a resposta volta para essa centralização que vai gerenciando isso. No nosso caso, no caso do AudioPub, a gente usa coreografia. Como que funciona? A gente não tem uma centralização de controle. O que acontece é que as próprias functions, elas sabem de onde que a informação veio e para onde que tem que ir. Então, o nome coreografia é muito pensado mesmo no conceito de dança, né? Cada function, cada microserviço sabe o que tem que fazer, sabe quem tem que chamar, para onde que tem que ir. Então, a gente não tem nada centralizado. Esse é o modelo que a gente usa aqui. A gente usa os nossos eventos, as nossas functions, elas usam coreografia para se comunicar. E aí, eu trouxe um diagrama aqui muito alto nível e não se preocupem, não precisa ler, a intenção não é ler mesmo, mas é só para vocês terem uma ideia de como as coisas se conectam, né? Então, vocês podem ver que tem uns quadradinhos vermelhos aqui, são os eventos que são disparados em alguns lugares. As caixinhas roxas são os subscribers, são os componentes responsáveis por escutar eventos. E o subscriber dispara, então, as functions, que são esses pequenos componentes com responsabilidade única, né? E alguns exemplos aqui de functions que a gente tem para processar regras de negócio são agendamento de publicação. Então, eu não quero publicar agora, eu quero publicar ali 2 horas da manhã. Eu agendo isso, é uma regra de negócio que vai ser processada por uma function específica. Comunicação com CDN. Então, quando a gente vai fazer a publicação disso no CDN, a gente, na verdade, tem várias functions que fazem essa comunicação. Não é nenhuma só. São várias functions que fazem essa comunicação. Indexação também, a gente tem uma function específica para fazer indexação, a gente vai falar de indexação daqui a pouquinho. Então, são alguns exemplos aí das functions que executam as regras de negócio por trás da publicação de um episódio. Bom, e a gente falou ali sobre publicação em CDN, né? E é o próximo passo, é o próximo ponto da linha aqui para um episódio. Para quem não sabe o que é CDN, a grosso modo falando, é uma rede de servidores espalhadas geograficamente, de forma que consiga entregar conteúdo para o usuário que esteja ali
próximo, com a baixa latência, com a conexão a esse servidor. Então, por exemplo, eu estou aqui em Minas, se eu for escutar um episódio, eu vou buscar aqui o servidor mais próximo, que tem a menor latência aqui perto de mim. Provavelmente Belo Horizonte, talvez. O Juan está lá no Rio de Janeiro, quando ele for escutar o mesmo episódio, ele vai buscar o servidor mais próximo dele ali. Então, talvez não, com certeza vai ser ali no próprio Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos assim que funciona a CDN. E a CDN, como um todo, quando a gente olha ela como uma caixa, ele é um macro componente que tem vários microserviços ali também que são executados quando a gente executa essa pipeline de publicação. O primeiro estágio ali é o encoding e normalização do áudio. Então, o Juan até tinha comentado, né, ali na ilha de edição já acontece uma etapa de encoding, mas aqui a gente faz o encoding muito pensando em normalização de qualidade. O que acontece? Quando a gente vai entregar um conteúdo de áudio, tanto de áudio quanto de vídeo, mas aqui falando mais especificamente sobre áudio, quando a gente vai entregar isso, a gente tem que pesar muito, a gente tem um trade-off entre qualidade e largura de banda necessária para executar esse áudio. Quanto maior a qualidade, melhor vai ser a experiência do usuário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai utilizar mais banda de internet e vai ter um download talvez um pouco mais demorado. Para quem tem uma internet um pouco mais limitada, pode ter problemas, né? Então, o objetivo desse encode é normalizar essa qualidade e também alguns outros aspectos, por exemplo, o volume. Como a gente tem, vocês viram ali mais de 170 podcasts, eles não são masterizados pela mesma equipe, né? Então, tem várias equipes espalhadas aí de editoria, de edição de áudio, e não necessariamente elas vão entregar com as mesmas características, o mesmo volume e tal. Então, é nesse momento aqui que a gente faz a normalização, inclusive, do volume do áudio. Como a gente tem imagens de capa, a gente também tem padronização dessas imagens para saírem todas no mesmo formato. Tem um formato aí que é padrão de mercado, então a gente tem essa normalização também para entregar, para que fique normalizado. Aqui também, nesse processo de publicação, a gente faz a inserção de ads. Então, as peças de publicidade que vocês escutam enquanto estão ouvindo o podcast, antes de ouvir ou durante a execução do podcast, elas são inseridas nesse momento aqui. Esses ads, eles vêm de um outro sistema que o pessoal do comercial utiliza ali para inserir as ads. Então, nesse momento aqui, esses sistemas se unem, né? Tanto o AudioPub, que traz o arquivo de áudio, quanto o sistema de Ad Manager, que vai trazer a peça de publicidade para ser inserida. E aqui o ponto-chave, né, da CDN, que é a principal responsabilidade dela, é a distribuição geográfica de cache. Então, ela vai pegar esse áudio que ela acabou de processar aqui e vai enviar para os seus vários servidores aí espalhados pelo mundo, para que fiquem disponíveis para os usuários utilizarem. E, por fim, também uma responsabilidade desse macro componente de CDN é a atualização do feed RSS. O que é o feed RSS? É um padrão de mercado, vocês já devem ter escutado aí em outros momentos sobre feed RSS, mas é um padrão de mercado para para transporte de metadados e no modelo de atualização. Então, ele trata muito sobre novidades, tanto de notícias quanto de qualquer tipo de conteúdo, blogs, enfim. E o mercado de podcast adotou esse feed RSS para poder fazer atualização de metadados de podcasts. Então, a atualização desse feed é importante porque é a partir dele que agregadores como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, a partir desse feed que eles vão chegar aos nossos podcasts, as atualizações de episódios e vão conseguir exibir esses conteúdos lá do lado deles. Beleza. Dado que esse conteúdo, então, foi publicado, a partir desse momento ele ganhou uma URI pública. Vocês lembram lá atrás que quando a gente passou pela Uploads API, a gente gerou uma URI para esse episódio, né, para esse áudio.
Essa RI que foi gerada lá atrás é uma RI interna, é uma RI que está disponível só aqui para nós, colaboradores do Globo, e as APIs que transitam aqui dentro. Essa URI que foi gerada pela CDN é uma RI pública, é uma RI que vai ser acessível por qualquer pessoa no mundo que vai consumir esse podcast. Essa URI é extremamente importante para a gente, então a gente precisa persistir ela dentro da nossa API, junto com os nossos metadados. Então aqui a gente tem um passo de retroalimentação da Episodes API. É por aqui que a gente vai ter persistido do nosso lado qual que é o endereço público desse áudio. E a partir desse momento também que a gente considera um episódio como publicado. A partir do momento que a gente tenha o ok da CDN, que ele foi publicado, foi cacheado, e a gente tenha a URL do nosso lado, a gente considera esse episódio publicado. Bom, e como vocês viram ali, como eu disse anteriormente, qualquer alteração no Episodes API, onde ficam armazenados nossos metadados, qualquer alteração ali vai disparar eventos que vão mexer ali com a nossa pipeline de functions e vai rodar nossas regras de negócio. Quando a gente tem um status publicado, quando a gente tem o áudio ali armazenado, o URL do áudio, desculpa, armazenado, a gente vai chamar um ponto específico dessa pipeline, que é a indexação. Aqui na Globo a gente faz indexação de vários tipos de conteúdo utilizando Elasticsearch. Para quem não conhece, ele é um ótimo motor de busca. Ele, na verdade, é um componente de persistência, mais focado em busca. Então, é um motor vastamente utilizado no mercado de tecnologia. E as principais características que eu posso enumerar aqui é a escalabilidade, robustez e flexibilidade. Então, com o Elasticsearch, a gente consegue buscar em milhões de registros aí em questões de milésimos de segundos. E como que a gente consegue isso? Como que o Elasticsearch consegue essa proeza, né? O que ele faz boa parte do processamento que ele tem que fazer para a busca, para a realização da busca, ele faz de forma antecipada, ele faz durante o processo de indexação. Então, ao invés de processar igual nos bancos de dados convencionais, que a gente persiste e depois tem um custo ali na hora de fazer a consulta, no Elasticsearch a gente faz boa parte do processamento da própria consulta no momento da indexação. E isso pode ter levantado algumas dúvidas, mas sim, quando a gente vai indexar um episódio ou qualquer tipo de conteúdo, a gente já precisa saber quais vão ser as buscas que a gente vai fazer em cima desse registro, para a gente conseguir aprimorar e otimizar essas consultas. Então, a gente faz indexação dos nossos registros lá para permitir essa busca escalável, robusta e flexível. E aí, quando a gente faz uma busca, então, no Globoplay, eu trouxe aqui um exemplozinho da gente buscando aqui, ó, BBB, tropeço, vinho. Quando a gente faz essa busca no Globoplay, o que vai acontecer? Essa string que a gente está pesquisando vai virar uma query lá no Elasticsearch, lá naquele index que a gente acabou de povoar ali atrás. E como a gente disse ali, é uma busca flexível. Então, vejam aqui embaixo, ó, que ele achou um episódio de podcast, deve estar um pouco em delay aí, mas eu vou ler aqui para vocês. Está escrito, BBB tá on, a vida depois do tropeço, entrevista com Vinícius. Então, a primeira coisa que vocês podem ver é a flexibilidade, porque reparem que eu não busquei exatamente o termo que está aqui, eu não busquei exatamente as mesmas palavras, então eu busquei palavras dispersas aqui no meio desse texto. Tropeço, por exemplo, eu não coloquei cedilha, mesmo assim ele trouxe. E Vini também, eu escrevi Vini, mas o nome do episódio é Vinícius. Aqui está até cortando, porque o título é grande, mas o nome do episódio é Vinícius. Isso mostra a flexibilidade que o Elasticsearch traz para a gente no momento da busca. Então, eu posso buscar termos que não são exatamente precisos, mas ele vai conseguir encontrar justamente pela robustez que esse motor tem. Mas é importante ressaltar que o Globoplay ele não se comunica diretamente com o Elasticsearch. A gente tem um API intermediário ali que vai fazer essa comunicação, principalmente pensando em desacoplamento. Então,
seria uma estratégia ruim a gente acoplar o Globoplay diretamente no Elasticsearch, porque se amanhã surgir uma solução melhor, ou se o Elasticsearch não estiver nos atendendo bem, a gente consegue facilmente trocar o motor de busca sem nenhum problema. E, obviamente, como praticamente tudo na Globo, a gente tem várias camadas de cache aí para garantir robustez e velocidade durante a busca. Afinal de contas, a gente tem algumas poucas dezenas de episódios sendo lançados diariamente, enquanto tem milhões de buscas sendo realizadas a cada hora aí no Globoplay. Beleza, eu vou voltar aqui então para o Juan, ele vai falar mais um pouquinho, a gente vai voltar agora para a parte de front-end, tudo que eu falei que era o back-end, né, ali por trás dos servidores, a gente volta agora para o front-end e vou passar para o Juan continuar aí. Valeu, Paulo, obrigado. Então é isso, assim, a gente vai falar agora de player, que o player também é um dos nossos maiores desafios, né, dentro do time de áudio. E quando eu digo que é um desafio, é porque é real, assim, ele é responsável por levar todo esse conteúdo que foi gerado na esteira, né, desde lá da mesa de edição até o episódio ser incluído no RSS, no feed RSS, para o usuário poder ler, né, para o usuário final poder ter acesso, ele é a última ponta, né, para o nosso consumo proprietário. Então, ele é um componente importante aí para o nosso fluxo. E a gente tem players web, né, que a gente construiu em JavaScript puro, e a gente tem os players nativos também. E nesse caso dos players nativos, a gente entendeu que seria melhor e mais performático a gente trabalhar com desenvolvimento nativo mesmo, ao invés de trabalhar, por exemplo, com React Native. Então, foram algumas opções de desenvolvimento que a gente teve visando ali a melhor experiência para o usuário, né? E esse player, ele é feito da mesma forma, assim, por mais que a gente use tecnologias diferentes entre o player nativo e os players de iOS e Android, entre os players web, né, e os players nativos, a gente segue ali uma mesma linha de raciocínio, uma mesma linha de desenvolvimento. Tanto que, atualmente, é um time só que trabalha ali em paralelo para dar andamento nesses players, né? Então, a gente recebe os metadados no player, que vai fazer um processamento interno ali deles para poder tocar o áudio no final das contas, né? Então, a gente tem ali como base do player web, por exemplo, o Clapper, que é o player de vídeo open source da Globo, é uma excelente iniciativa, né? Aberto aí para contribuição da comunidade. Então a gente utiliza esse core, né, do Clapper por baixo dos panos ali do nosso player de podcast, e a gente criou ali em cima uma camada de front-end onde a gente apresenta a melhor experiência para o usuário possível. E a gente sempre tenta trabalhar e aprimorar essa experiência, né? Tanto que a gente está ainda batendo muito forte nessa tecla da acessibilidade para poder disponibilizar essa experiência de podcasts para todas as pessoas, né? Para o maior número de pessoas possíveis. Então, é um tema muito importante para a gente, acessibilidade, e cada vez mais a gente está utilizando como prioridade. Em breve, a gente pretende, talvez até fazer uma próxima talk quando a gente tiver algumas coisas que a gente está trabalhando de acessibilidade que são muito novidade no mercado ainda, né? Que a gente espera trazer em primeira mão para o público. Então, quem sabe a gente não faz uma nova talk aí só a respeito da acessibilidade dos players, mas a gente entende a responsabilidade tanto de gerar lá o conteúdo para ser tocado nos agregadores, como, por exemplo, o Spotify, que tem conteúdos da Globo, o próprio Globoplay também, né, que é o conteúdo prioritário que a gente fala. Inclusive, também o acesso desse player em matérias. Quando você entra, por exemplo, numa matéria do G1, do GE, do G-Show, muito provavelmente você vai ver ali um podcast associado àquela matéria, e ali vai ter um player nosso tocando esse podcast. E aí, a gente acaba chegando também na última etapa desse ciclo de vida, vamos dizer assim, né? Que são as métricas de consumo.
tudo que a gente faz no desenvolvimento de podcasts, né, ele tem o objetivo de atingir o público. E a gente só sabe que atingiu o público quando a gente tem essas métricas de consumo, né? Então a gente procura gerar métricas de consumo em todas as etapas do podcast. Até no player mesmo, a gente usa, por exemplo, o Google Analytics para saber quantos plays, quantas impressões teve, para fazer essa relação. A gente usa, por exemplo, o Sentry para ter ideia mais ou menos do que está acontecendo, possíveis erros que estão acontecendo no front-end ali do player para os usuários, para a gente poder ter uma correção ali ativa, né? A gente não esperar muito o erro chegar de paraquedas ali no time para a gente poder atuar, mas a gente está sempre ali tendo essa busca por melhorias ativamente. Então, isso são métricas que a gente gera ali também, né? E principalmente as métricas de consumo, porque essas métricas de consumo, a gente saber quem está ouvindo o nosso podcast, a gente saber qual tema está em alta, qual podcast está em destaque, é o nosso principal motor, né, que nos ajuda a ter decisões. Então, a gente tem um time de inteligência especialista em analisar esses dados e nos alimentar com essas informações, onde a gente vai decidir e tomar aí as rédeas dos próximos temas, do que a gente vai falar nos próximos podcasts, quais publicidades que a gente vai fazer, para quais podcasts, enfim. A gente pode dizer que aí no setor de áudio digital, a Globo, de fato, faz uma decisão de negócio baseada em dados, né? Então, a gente tem ali um time de inteligência ajudando a traduzir esses gráficos para a gente em informações que a gente consiga interpretar para tomar as melhores decisões possíveis. E com isso, a gente encerra aquele ciclo, né? Porque, na verdade, a gente grava o podcast, a gente publica o podcast, o usuário tem acesso ao podcast, a gente tem acesso às informações de consumo do podcast, e aí essa informação gera o quê? Insumo para a gente, de novo, sentar lá na mesa de gravação e começar um novo episódio. Então, todas as etapas desse fluxo são importantes, né? E é assim para todas as etapas do podcast e para todos os podcasts também do Grupo Globo. E com isso, eu espero que a gente não tenha sido muito prolixo, passado muito do tempo, mas com isso a gente encerra aqui nossa apresentação